pessoas, esse é mais um Seleção Geek, eu sou a Raquel e se você assina a Prime Video e vive rolando o catálogo sem saber o que escolher, esse vídeo é pra você. Eu separei 8 filmaços aí, entre lançamentos recentes, clássicos, dramas e filmes autorais, mas todos eles com um motivo claro que valem o seu play. Mas chega de enrolação e bora pro vídeo. Se você gosta de terror que trabalha atmosfera, tensão psicológica e desconforto real, anota esse nome. Longlegs, filme de 2024 dirigido pelo Osgood Perkins, sim, o mesmo de A Enviada do Mal ali. Osgood Perkins já tem uma assinatura muito própria no cinema de horror. Ele não está interessado em sustinhos fáceis, mas em construir clima, estranheza e sensação de paranoia. E aqui ele leva isso a um nível bem mais ambicioso. O filme mistura thriller policial com terror sobrenatural, acompanhando uma agente do FBI que investiga um assassino em série ligado a cartas criptografadas, casos muito específicos e um passado que começa a se misturar perigosamente com a investigação. E sim, as comparações com O Silêncio dos Inocentes e Zodíaco fazem sentido, mas Longlegs segue por um caminho mais estranho e mais autoral. Tecnicamente, o filme é um espetáculo de direção. Perkins brinca com o enquadramento, razão de aspecto, composição de cena e silêncio para te deixar o tempo inteiro com a sensação de que algo errado vai acontecer mesmo quando aparentemente não está acontecendo nada. E isso cria uma tensão que poucos filmes recentes conseguem sustentar. E aí entra o grande destaque, que é o Nicolas Cage, né? Ele entrega aqui uma das performances mais desconcertantes da carreira. Um personagem incômodo, imprevisível, quase impossível de decifrar. Não é exagero dizer que cada cena com ele muda completamente a energia do filme. Nem tudo é perfeito, né? O filme joga muitas ideias ao mesmo tempo ali e algumas poderiam ser melhor desenvolvidas, né? Eu acho. Principalmente na parte mais investigativa da trama. Mas ainda assim é aquele tipo de terror que continua na sua cabeça depois que acaba e que rende conversa, interpretação e debate, viu? Se você curte terror mais psicológico, mais autoral e menos fórmula, Longlegs é uma das melhores experiências recentes do gênero. Se esse primeiro filme aposta no desconforto e na tensão silenciosa, o próximo vai por um caminho completamente oposto. Excesso, espetáculo e uma proposta que ninguém esperava, viu? Se você já está cansado das mesmas cinebiografias de músicos, Better Man é uma das tentativas mais bizarras e interessantes de quebrar essa fórmula. O filme conta a história do cantor Robbie Williams com um detalhe absolutamente improvável. Ele é representado com um chimpanzé feito de CGI e captura de movimento. E não, isso não é uma piada visual. A escolha faz sentido com a persona pública do próprio Robbie Williams. Alguém exagerado, carente de atenção, autoconsciente, caótico e constantemente em conflito com a própria imagem. Dirigido por Michael Gracey, o mesmo de O Rei do Show, o filme abraça totalmente o exagero, o espetáculo e a fantasia. As sequências musicais são cheias de realismo mágico, coreografias surreais e imagens absurdas. Algumas realmente criativas, outras propositalmente cafonas, mas quase sempre divertidas. Tem cenas visualmente incríveis, como uma sequência de acidente que vira um momento quase poético e outra em que o personagem literalmente enfrenta seus próprios demônios como se fosse uma cena de ação. Agora, sendo bem honesta aqui, o roteiro segue vários clichês clássicos de biografias. Tem empresário vilão, crise com drogas, ego inflado, trauma de infância, arco de autoaceitação, tudo que a gente já viu 1000 vezes, mas a diferença é que o filme assume o espetáculo, assume o exagero, assume o narcisismo do personagem e transforma isso na própria proposta da obra. Não é uma cinebiografia profunda ou revolucionária, mas é facilmente uma das mais originais visualmente e uma das poucas que realmente tentam fazer algo diferente com o gênero. Se você gosta de filmes que arriscam, que abraçam o estranho e que entregam pelo menos uma experiência fora do comum, Better Man vale muito seu play, viu? Filmaço! E depois de um filme que exagera em forma e espetáculo, agora a gente vai para o extremo oposto,
que é o charme, simplicidade e uma das comédias românticas mais queridas do cinema. Se você acredita em comédias românticas bem escritas, com personagens carismáticos e aquele charme que parece ter desaparecido do gênero, Um Lugar Chamado Notting Hill continua sendo um dos melhores exemplos. O filme parte da fórmula clássica. Duas pessoas de mundos completamente diferentes se encontram por acaso. De um lado, uma das maiores atrizes do mundo, e do outro, um dono de livraria tímido, recém-divorciado e absolutamente comum. E é justamente aí que mora o encanto do filme. A força desse filme está menos na surpresa e mais na forma como ela constrói a relação. A química entre Julia Roberts e Hugh Grant é absurda, natural, divertida, vulnerável, e o roteiro de Richard Curtis entende que uma boa comédia romântica vive de diálogo, de timing e de pequenos gestos, não de grandes reviravoltas. O filme também acerta ao tratar a fama não como uma fantasia, mas como peso. A personagem da Julia Roberts é constantemente invadida, observada, julgada, e o que mais atrai nela é justamente o desejo de ser vista como gente comum. Existe uma humanidade ali que faz tudo funcionar. E claro, tem personagens coadjuvantes ótimos, cenas icônicas, humor britânico funcionando perfeitamente e uma trilha sonora, gente, que ajuda a construir essa atmosfera acolhedora e melancólica ao mesmo tempo. Não é um filme que tenta reinventar o gênero, mas é um que executa a proposta com tanta sensibilidade, charme e precisão que vira referência. Se você quer um filme confortável, inteligente e emocionalmente honesto, daqueles que deixam um sorriso tranquilo no final, Um Lugar Chamado Notting Hill continua sendo um acerto absoluto, viu? E se esse aqui conforta, aquece e abraça o espectador, o próximo faz exatamente o contrário. Ele provoca, desconcerta e fica ecoando na cabeça aí por dias. Esse aqui não é um filme confortável, gente, mas é exatamente por isso que ele é tão poderoso. Precisamos falar sobre o Kevin. Acompanha a perspectiva de uma mãe tentando entender como o próprio filho se tornou responsável por um ato irreparável. E a grande pergunta do filme nunca é respondida de forma simples. O problema foi a criação, personalidade do menino, trauma ou algo que já estava ali desde o início? A diretora Lynne Ramsay constrói tudo a partir da subjetividade da protagonista. A narrativa é fragmentada, confusa, cheia de idas e vindas no tempo, exatamente como a mente de alguém traumatizado tentando reorganizar a própria memória. Visualmente, o filme é extremamente simbólico. A cor vermelha aparece o tempo inteiro, nos cenários, nos objetos, na composição das cenas. Ela não representa só violência, mas também culpa, dor, amor distorcido e julgamento social. A atuação da Tilda Swinton aqui é simplesmente brutal. Ela entrega uma personagem dilacerada, ambígua, humana demais. É impossível assistir e não sentir desconforto, e esse desconforto é totalmente intencional. E o filme tem uma coragem rara ali. Ele não transforma o Kevin em um vilão fácil de explicar, nem Eva em uma mãe monstruosa simplificada. Ele coloca o espectador no meio desse campo moral instável e obriga você a lidar com perguntas que não têm resposta confortável. Não é um filme para assistir buscando entretenimento leve, mas é um filme que fica com você. Provoca, incomoda, desafia e permanece ecoando muito tempo depois dos créditos. Se você gosta de cinema que trata o espectador com maturidade, esse filme é obrigatório, gente. Filmaço também. E depois de um filme pesado e emocionalmente exigente, agora eu vou aliviar completamente aqui o clima com um título que entra na lista por um motivo muito simples. Pura diversão, gente. Agora eu vou indicar um filme que a crítica odeia, mas que eu me divirto toda vez que eu assisto, gente. Esposa de Mentirinha com Adam Sandler e Jennifer Aniston é aquele tipo de comédia que você sabe que não é brilhante, mas que funciona perfeitamente como entretenimento descompromissado, né?
A premissa é absurda desde o começo. Um cara que finge ser casado para conquistar mulheres acaba tendo que convencer a própria secretária a fingir ser sua esposa de verdade, com direito a filhos falsos, viagem para Havaí e uma mentira ficando maior que a outra. Sim, o roteiro é previsível, sim, tem piada que se repete e tem personagens irritantes, mas ao mesmo tempo, gente, tem carisma. O Adam Sandler aqui está bem mais contido do que em outras comédias escrachadas dele, e a dinâmica dele com a Jennifer Aniston funciona perfeitamente bem. Os dois têm química, timing cômico e conseguem carregar o filme nas costas. E vamos ser honestos, tem cenas que viraram memória afetiva para muita gente. A competição de dança, as situações absurdas no hotel, a própria presença da Nicole Kidman fazendo uma participação completamente exagerada. Tudo isso faz parte do charme meio caótico ali desse filme. Esse não é um filme para você analisar roteiro, estrutura ou inovação. É um filme para você apertar o play depois de um dia cansativo e simplesmente desligar o seu cérebro por 2 horas. E às vezes, gente, isso também é válido pro cinema, viu? A gente precisa um pouco de filme assim também. E depois aí desse filme divertido, que é pura diversão, vamos subir o nível da tensão de novo, mas agora com espionagem sofisticada, personagens ambíguos e um thriller bem mais cerebral. Esse daqui é pra você que tá cansado de espionagem com explosão, perseguição e herói invencível. Código Preto vai por um caminho completamente diferente e muito mais interessante, na minha opinião. Aqui o Michael Fassbender interpreta um agente frio e metódico que precisa investigar o vazamento de um programa ultra secreto dentro da própria agência. E o problema disso é que o traidor pode ser literalmente qualquer pessoa, incluindo a própria esposa, vivida pela Cate Blanchett. E o filme já começa com uma das melhores ideias. Ele reúne todos os suspeitos para um jantar extremamente desconfortável que define o tom da obra inteira. Dirigido por Steven Soderbergh, o filme troca ação física por ação verbal. É um thriller construído em cima de diálogo, tensão psicológica, silêncios e olhares. Parece menos Missão Impossível e mais um jogo de xadrez emocional entre adultos sofisticados e perigosos. O foco aqui não é salvar o mundo, é falar sobre confiança, lealdade, traição e intimidade dentro de relações onde ninguém é totalmente confiável. Grande parte da tensão acontece em ambientes fechados, que são os apartamentos, salas, sessões de terapia, jantares, e ainda assim o filme consegue ser constantemente inquietante. Visualmente é lindíssimo, né? Tem uma fotografia fria, composição elegante, trilha sonora de jazz ali, tudo criando uma atmosfera de sofisticação e desconforto. E agora vou ser honesta, o filme perde força ali no terceiro ato, né? Algumas resoluções são mais expositivas do que deveriam e o impacto final ali não acompanha o nível da construção inicial. Mas mesmo assim, gente, é um thriller maduro, estiloso, adulto e muito bem atuado, que foge completamente do padrão descartável do gênero hoje em dia, né? Então, se você curte espionagem mais cerebral do que barulhenta, Código Preto é uma ótima surpresa da Prime Video. Então corre pra assistir porque, ó, filmão também. E depois desse thriller frio e calculado, o próximo filme da lista resgata emoção pura, fantasia e aquele sentimento de encantamento que a gente quase esquece que o cinema pode provocar. Se você, assim como eu, normalmente torce o nariz pra live action de animação, esse aqui é a exceção que surpreende. O live action de Como Treinar o Seu Dragão entende algo que muitos estúdios acabam ignorando. O público não quer ver a história reinventada, ele quer sentir de novo aquilo que amou. E o diretor Jim DeBlois, que comandou a animação original, volta justamente para isso, para preservar a essência dessa obra. A história é a mesma. O jovem soluço que não se encaixa entre os vikings e a amizade improvável com o dragão Banguela. Mas o que muda aqui é a experiência sensorial. Os dragões são extremamente realistas, sem perder o carisma. O Banguela continua fofo, expressivo, com aquele comportamento quase de cachorro que faz a gente se apegar instantaneamente. As cenas de voo são lindas. A trilha sonora de John Powell, gente, retorna com força emocional absurda. E o uso de cenários práticos deixa o mundo de Berk
muito mais palpável do que aquele fundo verde artificial que a gente já se acostumou a ver em outros remakes, né? O filme não tenta ser mais inteligente que a animação, ele não tenta modernizar a força, ele respeita o material original e faz isso com muito carinho. Claro, poderia aprofundar mais alguns personagens, mas o que ele entrega com muita força é aquilo que realmente importa: emoção, encanto e conexão. Se você se emocionou em 2010, né, esse aqui vai tocar no mesmo lugar e, honestamente, pouquíssimos live actions conseguem fazer isso, viu? Eu amei, eu fui no cinema ver, amei de paixão mesmo. E pra fechar essa lista com impacto de verdade, eu deixei um filme que é puro estilo, pura força narrativa e impossível de assistir sem sentir alguma coisa ali, viu? Se você quer fechar a lista com um filme poderoso, estiloso, impossível de ignorar, Django Livre é essa escolha. Quentin Tarantino pega o faroeste clássico e vira ele do avesso para contar uma história de vingança, libertação e justiça histórica. Aqui o herói não é o cowboy branco tradicional. É um homem negro, ex-escravizado, que transforma a própria dor em força. A parceria entre Jamie Foxx e Christoph Waltz é o coração do filme. O personagem do Waltz funciona quase como uma figura mítica, um mentor improvável que desperta o herói adormecido em Django. E o que começa como uma missão profissional vira uma jornada pessoal, resgatar a mulher que ele ama. O filme é cheio de camadas, tem leitura política, tem crítica à escravidão, tem releitura dos mitos do faroeste, tem conto de fadas sangrentos, tem fábula moral, tem cinema de gênero levado ao limite. O elenco tá absurdo. Leonardo DiCaprio em um dos vilões mais repulsivos da carreira. Samuel L. Jackson em um papel desconfortável e brilhante. E Christoph Waltz hipnótico, né? Temos um Tarantino completamente solto na forma e na linguagem. Não é um filme perfeito, ele tem excesso, tem barriga no último ato ali, tem indulgência típica do Tarantino, mas também tem algo bem raro, que é a identidade autoral forte, coragem estética e impacto emocional real. Django Livre não é entretenimento, é cinema que incomoda, provoca, diverte e marca. E pra fechar essa lista de indicações da Prime Video, eu não conseguiria pensar em um título mais potente do que esse, gente. Eu amo Tarantino, é sensacional, assistam porque vale muito a pena. Se alguma dessas indicações entrou na sua lista, já deixa o like aqui no vídeo porque isso ajuda demais o canal a chegar em mais gente que também ama cinema. E aproveita para clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela agora, né? Tem mais listas, mais análises e mais recomendações para você nunca mais perder tempo rolando o catálogo sem saber o que assistir, né? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo que eu vou postar aqui, que eu publico semanalmente, que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigada por ficar comigo até o final, esse foi mais um Seleção Geek. Eu sou a Raquel e te vejo no próximo vídeo.